né? Quais são os sintomas de uma pessoa que está viciada em alguma coisa? Um desejo incontrolável. Você não consegue, você sente muita vontade de fazer uma coisa, não consegue controlar aquilo e tem dificuldade em controlar aquilo. A vontade vem, você não consegue controlar. Dificuldade de autocontrole, você não consegue não fazer aquilo. Então, você tem muita vontade de pegar o celular e mexer nele, você não consegue controlar isso, você pega, é automático. Às vezes você nem pensa. Quando você se dá conta, você já está com o celular na sua mão, que é o caso de muita gente. Você tem muita vontade de jogar videogame, você não para de pensar nisso, você não consegue controlar, você tinha que estar estudando, mas você abandona os estudos para ir lá jogar videogame. Então você não tem controle sobre essa sua vontade. É uma vontade grande e você não tem controle sobre ela, né? Tolerância, que é o que eu falei. Aquilo ali são os sintomas do vício, né? As características do vício, né? Você cria uma certa tolerância, você sempre quer mais. Chega um determinado momento que aquela coisa, mesmo te motivando muito, ela já não te gera muita sensação de prazer e bem-estar. Ainda assim, você tem muita vontade para buscar, você quer cada vez mais, você quer cada vez mais jogar videogame, 1 hora só não é suficiente, 2 horas não é suficiente, 3 horas não é suficiente, você quer mexer no celular o tempo todo, cada vez mais, o dia inteiro. Então isso nada mais é do que o seu cérebro buscando liberar dopamina cada vez mais. Por quê? Quanto mais, se você tem uma situação que está liberando muita dopamina, lembrem que o cérebro fica menos sensível a ela, você tem esse processo de tolerância, né? Fica menos sensível, a capacidade de produzir e liberar dopamina reduz, então você tem que se estimular cada vez mais, e mais, e mais, e mais. Isso é uma característica importante do vício, de um modo geral, né? E a abstinência, se você ficar sem, você fica incomodado. O que quer que seja que você tenha muita motivação, experimenta tirar e ver o que acontece. Talvez você fique. Talvez não, provavelmente você vai ficar desconfortável, você ficar ansioso, vai ser dolorido. Sintomas de abstinência, dependendo do grau, você pode até sentir enjoo, passar mal. Então, esses são sintomas de abstinência, né? Você tirar a droga da pessoa, a droga entre aspas. Nesse caso, a droga pode ser o jogo de videogame, pode ser o seu celular, pode ser uma comida, pode ser comida, buscar doces, buscar comidas gostosas, pode ser muitas coisas, né? E altas taxas de recaídas. Uma vez que você tira, a vontade é muito grande, a sua capacidade de autocontrole é baixa e você tem recaídas. Você se dispôs a não buscar tanto mais aquilo, mas não consegue controlar e fica tendo recaídas, beleza? E no meio disso tudo, pessoal, é aí que entra o jejum de dopamina. O jejum de dopamina ele é interessante justamente para ajudar as pessoas a lidarem com esses vícios e maus hábitos que elas talvez tenham construído sem perceber. E como eu disse, as pessoas podem ficar viciadas em coisas que não são drogas. Elas podem criar hábitos ruins que elas não conseguem controlar, que seria um vício, em coisas que talvez elas nem tenham se dado conta. De novo, qualquer coisa que promova liberação de dopamina de forma intensa, trabalho, dinheiro, videogame, masturbação, comida, certos tipos de comida, pode gerar um certo tipo de vício na sua vida e todos aqueles desequilíbrios, né? Agora vamos ser claros, pessoal, o que é o jejum de dopamina? Existe, é importante, pode ser usado, pode, é uma estratégia legal, muito importante, mas jejum de dopamina, vamos começar falando o que não é. Não é uma forma de você reduzir a dopamina. Nós não queremos reduzir a dopamina. A dopamina é super importante para gerar motivação. E diferente do que muita gente fala, motivação é sim muito importante na vida de qualquer animal. Do ratinho, do gado, do cachorro, animais de um modo geral, humanos inclusive. Isso está muito, muito, muito claro na literatura, tá? A gente não quer reduzir a dopamina, a gente quer que o sistema dopaminérgico que produz e libera dopamina, ele funcione de uma forma adequada, que você tenha a liberação de dopamina nos momentos certos, para as atividades legais, saudáveis, você não quer nem que tenha pouco demais, nem uma hiperestimulação para gerar vícios, para fazer você gerar um desequilíbrio do sistema, dessensibilização, gerar tolerância e tudo mais. Então, jejum de dopamina não é uma forma de reduzir a dopamina. É uma forma de você controlar os estímulos que promovem liberação de dopamina. Uma forma de você moderar todos esses estímulos que podem promover liberação de dopamina. O jejum de dopamina foi popularizado, na verdade faz parte do processo terapêutico da TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Ela usa certas estratégias que seria o jejum de dopamina, mas quem popularizou esse termo foi, na verdade, um psiquiatra, que é professor lá da Universidade da Califórnia, em São Francisco, chamado Cameron Sepah. E ele começou a discutir a jejum de dopamina nesse sentido. Pessoal, tomem cuidado, porque no nosso cotidiano tem muitas coisas que estimulam
superestímulos, né, que podem promover um aumento muito grande da dopamina. E já já vou falar disso, e talvez você possa se viciar nisso, então a gente pode usar essa estratégia terapêutica para evitar que isso aconteça, para evitar você ficar viciado em alguma coisa e gerar vários desequilíbrios na sua vida, né? E ele nomeou essa estratégia como jejum de dopamina. Qual que é a ideia do jejum? Olha o nome, pessoal, jejum de dopamina. O que é jejum? Você ficar um tempo sem alguma coisa, né? Geralmente a gente fala de comida, né? Jejum é você ficar sem comer. Jejum de dopamina não é você reduzir a dopamina, é você controlar os estímulos que podem estimular a liberação de dopamina. É você ficar de jejum daquilo que promove a liberação de dopamina. Já. Por quanto tempo, Andrei? Calma, já vou falar disso, tá? Mas basicamente é isso, é você moderar o jejum, fazer jejum, moderar esses superestímulos, essas coisas que na sociedade atual tem um potencial grande de estimular o nosso sistema dopaminérgico, né? E ele discute alguns aspectos específicos, né, que eu já citei vários, como por exemplo você ir lá comer por prazer, chocolate, coisas ricas em gordura, em açúcar, que são naturalmente bastante recompensadores. Dependendo da sua relação com a comida, você pode gerar uma espécie de vício, né? Então, a ideia seria você moderar essas coisas. Então, comidas que gerem prazer, acesso à internet, jogos, se isso estiver acontecendo em excesso para vocês, apostas e compras, comprar, tem pessoas que também de fato podem gerar uma compulsão por compras, um vício. Compulsão não deixa de ser um vício, né? Você começa a fazer uma coisa e não consegue parar, você fica compulsivo. Isso é uma característica do vício. Você tem muita motivação para fazer uma coisa, não consegue controlar e não consegue parar. Compras, jogos, comer por prazer, apostas, pornografia e masturbação. Tem pessoas que se masturbam, sei lá, várias vezes no dia. Tem toda hora quer estímulo, né? Ver vídeo erótico ou não isso, ou sei lá, se estimula nesse sentido, se masturba para ter o prazer do orgasmo. Às vezes a pessoa faz tanto isso, né? E na verdade isso vale para todos, né? Comida, compras. A pessoa faz tanto que até mesmo aquela atividade acaba perdendo a capacidade de gerar prazer, né? Que é o momento justamente que o cérebro começou a ficar menos sensível a esses sinais, como a dopamina. Busca por novidade, excitação. A pessoa toda hora quer buscar uma coisa nova, uma coisa excitante, quer viajar toda hora. Às vezes isso pode acontecer de uma forma exacerbada. Por que esse pesquisador, né, o psiquiatra Cameron Cepas citou esses itens? Porque eles são muito acessíveis para nós, né? Comidas que gerem prazer, está muito acessível hoje em dia, né? Acesso à pornografia é muito fácil. Entra ali no Google, se joga qualquer coisa que você queira ver ali do ponto de vista sexual, tem tudo ali, cara. Né, sites, pornôs e tudo mais, apostas, né, você apostar, jogar valendo dinheiro está muito acessível, compras naturalmente, né, para quem tem alguma fonte de renda, jogos, é tudo muito acessível na sociedade atual. Essas coisas que estimulam, têm um potencial grande de estimular a dopamina, muitas delas são projetadas, como eu falei dos jogos, para promover a produção de dopamina e te fazer ficar motivado, engajado. Elas são muito acessíveis para nós na sociedade atual, né? Então, a ideia do jejum de dopamina é você justamente moderar esses superestímulos. Especialmente se você já tiver meio que viciado em algum deles. E qual que é a ideia de você fazer isso? Justamente permitir que o seu sistema dopaminérgico respire. Lembra que eu falei que se você estiver estimulando muita dopamina, o cérebro perde a capacidade de produzir dopamina e fica menos sensível a ela. Você modera o estímulo, você retira ou diminui esse estímulo que está promovendo muita liberação de dopamina, justamente para permitir o sistema dopaminérgico se equilibrar de novo, os receptores serem produzidos, as fechaduras, né, serem colocadas de novo, aumentar a quantidade de receptores de dopamina, aumentar a capacidade de liberação de dopamina para os valores normais, né? Lembrem lá que eu falei da dessensibilização que pode acontecer se a gente tiver muita dopamina, né? Beleza? E como que a gente pode fazer o jejum de dopamina, pessoal? Antes de mais nada, o ideal, né, dependendo da sua situação, se você realmente está viciado em alguma droga, ou se você está numa situação dramática, especialmente nessas situações, você precisa fazer isso com orientação de algum profissional da saúde qualificado, que saiba disso aqui tudo. Um médico, um psicólogo, preferencialmente que trabalha com TCC, que domine esse assunto para te orientar, porque pode ser perigoso. Se você tirar
Pega uma pessoa que está viciada muito viciada em heroína e tira completamente a heroína da pessoa, que é a única coisa que ela conseguia, que ela tinha motivação, aquilo ali pode gerar uma dor, um desconforto tão grande na pessoa que ela pode querer se matar, entende? Então, algumas situações dramáticas, você tirar aquele estímulo, super estímulo, pode gerar um desconforto tão grande que pode levar a problemas graves na vida da pessoa. Então, tomem cuidado. Mas, de um modo geral, a ideia, né, especialmente se você já se identificou aí viciado em alguma coisa, celular, videogame, masturbação, é você retirar esse estímulo ou pelo menos moderar ele, diminuir bastante. O que seria moderar? Você não precisa tirar totalmente, mas digamos que você mexe muito no celular, não consegue sair do celular. Ao invés de você tirar completamente, até porque você talvez precise do celular para trabalhar, é você determinar um uso menor. Então, vou deixar o celular lá dentro de uma gaveta, só vou pegar ele 9 da manhã, meio-dia e, sei lá, 9 da noite. Mexer um pouquinho e põe na gaveta de novo. Então, você adotar estratégias que te permitam eliminar, talvez, dependendo da situação, ou pelo menos reduzir os estímulos na sua vida que estão te estimulando muito essa dopamina, estão fazendo você ficar muito motivado e talvez até viciado naquilo. Beleza? Masturbação, celular, jogos, tudo mais, que estejam causando algum desequilíbrio na sua vida. Então, sim, o jejum de dopamina, ele de novo, é uma estratégia muito interessante para você consertar. Se você já está viciado em alguma coisa aí, para você consertar isso, né? Para você voltar ao equilíbrio, conseguir se motivar para outras coisas também importantes. E aí você diminui o seu acesso a esses super estímulos, especialmente o que estiver super estimulando você. Eu, por exemplo, eu tenho um videogame aqui em casa. Eu quase não jogo videogame. Então, assim, eu falei que jogos são projetados para promover a liberação de dopamina, e são mesmo. Mas não quer dizer que todo mundo jogou um jogo que você vai ficar viciado. Isso varia de pessoa para pessoa, tá? Então, se você está aí, identificou algo em que a sua motivação está alta demais, você está liberando muita dopamina, vale a pena você considerar retirar isso por um tempo, ou pelo menos reduzir, fazer jejum disso daí, que está te motivando muito, desse estímulo, né? No início vai ser dolorido. Por quê? O seu cérebro, ele está programado, você de fato alterou seu cérebro, conforme você foi fortalecendo esse vício você foi mudando o seu cérebro, fazendo ele ficar programado para te fazer sentir vontade de buscar aquilo. E mais, e mais, e mais, e mais. Toda hora que você tira o seu acesso, você tira o celular da sua vida, por exemplo, você vai sofrer por isso. Você vai sentir vontade, o seu cérebro vai liberar dopamina um pouquinho, fazendo assim, ei, André, vai lá, mexe no celular, pega o celular, ou vai lá, vai ver um vídeo pornô, ou vai lá jogar videogame, seja lá o que você esteja mais viciado, né, talvez. E você vai sentir vontade, mas você não vai ter acesso, porque você está fazendo jejum daquilo. E você não ter acesso, você não satisfazer uma vontade, isso gera estresse. Você não ter acesso a algo que o seu cérebro quer muito, isso gera estresse, gera ansiedade, isso gera dor. Então, se você tem um aumento da dopamina fazendo você sentir vontade de buscar algo, mas você não busca, isso gera desconforto. Você vai ativar as mesmas áreas do cérebro que são ativadas quando a gente sente dor. Você vai ativar a mesma área do cérebro que é ativada, que gera ansiedade, que é a amígdala. Então, você sentir vontade de buscar aquilo que você sempre teve muita vontade. Mas se você não for buscar mesmo, se você se negar aquilo, você vai sentir aquela sensação clássica da frustração, dor e ansiedade. Dependendo do quão viciado, entre aspas, você está naquilo, o desconforto vai ser maior. Mas é um desconforto necessário, que você vai ter que passar. O seu cérebro está com fome daquilo lá. Só que você está fazendo jejum, então você vai sentir o desconforto da fome. Entendem? Você vai sentir ansiedade. Então é dolorido, é um processo dolorido, mas é importante. É importante para você permitir que o cérebro se reajuste, que o sistema de recompensa se reequilibre, que a capacidade de produção de dopamina volte ao normal, que os receptores de dopamina voltem ao normal, para você conseguir ter capacidade de gerar motivação do jeito certo para as atividades certas. Beleza? Isso é importante para você trazer equilíbrio para a sua vida de novo. Né? E tem um ponto legal. Nesse período de abstinência que você vai se propor, de moderação, isso é muito legal para você ter insights. Você falar, cara, eu realmente estava viciado nessa parada, velho. Porque, digamos, você está aí viciado mexendo no celular. Tira o celular de você um pouquinho. Fala, vou ficar um dia sem mexer. Ou se não, se propõe a mexer só num horário específico.
e ver o quanto desconfortável isso vai ser, o quanto isso vai te gerar de ansiedade, o quanto isso vai te gerar de desconforto. E aí vai ficar claro para você, você vai ter insight, tipo, porra, realmente, eu estava meio que viciado nessa parada. Então esse período de abstinência que o jejum de dopamina propõe, de um super estímulo aí na sua vida, o celular, por exemplo, é importante até para você aprender sobre você mesmo. Super importante. Isso vale para pessoas viciadas em drogas também. A pessoa tem. Porque às vezes a pessoa está viciada e acha que não está viciada. Maconha, pessoal. Maconha vicia? Sim, pode viciar. Pode viciar. Porque estimula o sistema dopaminérgico. Estimula, promove a liberação de dopamina. Às vezes a pessoa fuma todo dia e fala, mas eu não sou viciado. Beleza, então fica aí um mês sem fumar e vê o desconforto que você vai sentir. Talvez não sinta nenhum, talvez sinta. Se você sentir um desconforto grande, né, desconforto de modo geral, é um sinal de que você talvez estivesse ali tendo uma relação de vício, né? Viciado naquilo. Então você tem insights, você fala, caramba, realmente eu estava meio que viciado, porque, cara, eu não consigo parar de pensar naquilo, estou sentindo desconforto, fico ansioso, e é normal, faz parte do processo. Esses sintomas de abstinência fazem parte do processo para quem se propõe a fazer o jejum de dopamina. Agora, você não precisa eliminar tudo que promove a liberação de dopamina, já vou falar disso, né? Tem gente que fala isso, você corta acesso a todas as comidas gostosas e acesso ao celular, acesso ao videogame, você tem que moderar aquilo que está promovendo liberação de dopamina para você. Beleza? Então, o videogame, o celular, e você modera especialmente essas atividades, você pode moderar as outras também, acesso ao celular, essas coisas que promovem liberação de dopamina, pode moderar todas, mas não precisa eliminar completamente. A que você precisa moderar mais é aquela que você está viciado, entre aspas, não precisa eliminar necessariamente, eliminar totalmente, depende de caso a caso, né? Mas não precisa também eliminar o seu acesso a todas as coisas que são recompensadoras na sua vida, né? Isso aí, em algumas situações talvez, mas se você não é viciado em drogas mesmo, talvez não seja o seu caso, tá? Mas a ideia é você moderar, fazer jejum dos superestímulos, especialmente aquele que estimula bastante a sua dopamina, né? A liberação da sua dopamina. E aí você tem esses insights. Vou ficar uma semana sem, ver o que acontece. Vou ficar uma hora sem. Você tem esses insights, você fala, pô, realmente era um negócio que realmente estava afetando a minha vida. Realmente estava direcionando minha atenção, eu estava dando menos atenção para meu filho, meu namorado, minha namorada, estava deixando de me alimentar bem, estava deixando de ir à academia. Pessoas que se viciam em trabalho é assim, né? A pessoa fica trabalho, dinheiro. E ela não se dá conta de que a motivação para as outras coisas está muito baixa. E isso a longo prazo é ruim, né? Chega uma hora que ela vai parar e falar, porra, não construí nada do ponto de vista de interação social, não tenho amigos, tá rico, beleza, fiquei rico. Não tem amigo, não tem alguém que a pessoa sinta que é importante para ela, que agrega para a vida dela. E aí, mesmo estando rica, a pessoa fica muito triste, fica muito mal porque se sente sozinha, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né, com a direção que a gente está tomando, colocando nossa motivação, beleza? E se a gente faz isso, né, então você gera esse período de abstinência para esses estímulos e superestímulos, vamos chamar assim, especialmente esses que são superestímulos para você. Vai doer no início, vai te permitir ter insights, mas também vai permitir que o seu sistema de recompensa ele seja resetado, volte ao normal, a funcionar do jeito que deveria. Lembrando, se você tem muita dopamina, a capacidade do sistema de produzir e liberar dopamina tende a reduzir e os receptores de dopamina também tendem a reduzir. Então, seu cérebro perde a capacidade de liberar dopamina e ele fica também menos sensível e prejudica a sua motivação para tudo. Então, se você faz um jejum desses estímulos, né, você permite com que ele volte ao normal. Beleza? Aí você me pergunta, legal, vou tentar, vamos ver. Quanto tempo, Andrei? Aí que vem o ponto, isso varia muito. Uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, depende dito em linhas gerais, depende da potência da sua droga, estou botando entre aspas aqui, né? A droga, porque não necessariamente é uma droga, uma substância química. Pode ser, como eu falei, trabalho, dinheiro, comida, né? Então, depende da potência da sua droga em estimular a sua dopamina, depende a quanto tempo você está usando essa droga, está construindo esse vício e depende até da sua idade. Pessoas mais novas têm uma capacidade de
de se recuperar do vício maior do que pessoas mais velhas, né? Quem quiser ler um pouquinho mais sobre isso, sugiro que leia o livro da Anna Lembke, Dopamination, não sei quando que vai ser a tradução, ou pode pesquisar também sobre Nora Volkow, uma psiquiatra e pesquisadora do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, a National Institute of Health. Sensacional, é uma referência mundial desse assunto, vícios e tudo mais, né? Mas quanto tempo, Andrei? Quanto tempo eu vou fazer jejum de dopamina? Digamos que você percebeu que você está viciado em celular. Quanto tempo você vou fazer um jejum do meu celular para trazer equilíbrio? Isso varia muito, como eu falei, do quão viciado você está, da sua idade e tudo mais. Tem trabalhos, para vocês terem uma ideia, que mostraram que mesmo depois de 9 meses fazendo abstinência de uma droga, nesse caso esses trabalhos eram com drogas mesmo, se não me engano era cocaína, o sistema de recompensa da pessoa ainda estava com atividade reduzida. Lembra que eu falei que o sistema fica com atividade reduzida de dopamina, né? Depois de 9 meses ainda não tinha voltado ao normal. 9 meses. Ficou 9 meses, cortou a droga, cortou aquele estímulo que promovia muita dopamina, ainda assim, na hora que a gente for ver lá a atividade desse sistema no cérebro da pessoa, ainda estava com a atividade reduzida. Menos receptor, menos dopamina, ou seja, a capacidade da pessoa de gerar motivação para qualquer coisa estava reduzida 9 meses depois. Tá? Então varia muito. Mas, de um modo geral, segundo a Anna Lembke, que é psiquiatra, segundo a experiência clínica dela, leva em torno de 2 a 4 semanas para você ter um resetar o seu sistema dopaminérgico, sua dopamina, seu sistema de recompensa. Mais ou menos de 2 a 4 semanas. A partir de 2 semanas, parece que os pacientes dela começam a ver melhoria, ter melhoria mesmo. Começa a já não sentir mais. Lembra que eu falei que dói no início, né? Você sente desconforto, fica ansioso, passa mal, não consegue pensar em outra coisa. No início dói mesmo, é ruim. Parece que depois de 2 semanas, segundo a experiência dela, a pessoa já começa a sentir melhoria, começa a já não sentir tanta vontade de fazer aquilo, a motivação para outras coisas começa a voltar ao normal, o negócio começa a entrar nos eixos depois de 2 semanas, e parece que a recuperação mesmo, ela a partir de 4 semanas. A partir de 4 semanas é como se o sistema de recompensa dela tivesse se recuperado. Não necessariamente ela largou o vício, mas ela conseguiu trazer equilíbrio de modo que para o sistema de recompensa dela, de modo que ele vai funcionar normalmente, gerando motivação do jeito que deveria, para várias tarefas, não só aquela tarefa que a pessoa estava viciada, a pessoa consegue ter motivação para exercício físico, para interagir com pessoas e tudo mais. Então parece que é algo em torno de 2 a 4 semanas, a partir de 2 semanas. Tá? Para vocês terem uma ideia, mas de novo isso varia muito de caso para caso, da potência da droga, há quanto tempo você está viciado naquilo e tudo mais. Mas é legal você fazer o jejum de dopamina, no mínimo para você se dar conta de que, pô, realmente eu estava viciado nessa parada. Beleza? Uma outra coisa importante, então, né, dentro do jejum de dopamina, como fazer, né? Você então a ideia é retirar, moderar ou talvez até retirar os estímulos, os superestímulos, especialmente aquele que está te superestimulando, seja lá qual for.